Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso Devocional Direção e a série dessa semana é sobre perdão. Tem coisas que nós não sabemos ainda. Há perguntas que ficam no ar quando se fala desse assunto, que é, por exemplo, o que é então, de fato, perdão? O que é perdão? O que é perdoar? O que é perdão? O que é perdoar? Como eu faço para perdoar? Quais são os benefícios do perdão? Ou seja, o porquê que eu devo perdoar? Por que eu devo liberar perdão? E aí eu entendo também como aprender a perdoar. Eu quero responder essas três perguntas principais. Vamos lá, vamos deixar conceituado em três perguntas. O que é o perdão? Os benefícios do perdão, ou seja, por que perdoar? E como eu aprendo a perdoar? Então, nesses 3 dias eu quero responder essas três perguntas. Para começarmos então, eu peço para você abrir Mateus capítulo 18, versículo 23, porque essa parábola de Jesus fala muito sobre perdão, e Jesus utilizou-se dessa parábola, e eu quero também me fazer valer do que está escrito, para poder falar sobre o perdão. A gente vai entender muito sobre o que é o perdão a partir desse texto. Mateus 18, 23 diz assim, ó: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. Ele quis fazer contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua família, sua mulher, seus filhos, fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, em outra tradução diz 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor, ao rei, tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor, o rei, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também vosso Pai Celestial, se no coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Muito bem. Essa parábola, ela fala a respeito de alguém que devia muito. Sabe, o talento era uma unidade de medida, uma unidade monetária, que custava em torno de 15 anos. Olha, os cálculos são alteráveis, né, adaptáveis, e eles têm uma margem para mais ou para menos. Mas em torno de 15 anos de um trabalho comum, de um trabalhador comum. 15 anos de trabalho. Né? Se eu fosse colocar hoje, quanto seria 15 anos de trabalho comum de um trabalhador? Vamos pegar pelo salário. Vamos supor aí R$ 1.300. Você faz aí por ano, você tem 13 mil, mais 2.600, você tem R$ 15.600 por ano. Então imagina 15 anos, 15 mil, 150 mil em 10 anos, e depois mais 5, você vai ter mais 70 anos mais ou menos, 70 mil, 220 mil reais, mais ou menos seria o valor de um talento. Em torno de 15 mil reais, em torno de 15 anos de um trabalho, de trabalho de um trabalhador comum. Você imagina o peso que era isso, o valor que é isso. A unidade de medida do talento era uma espécie de quadrado, assim, um peso, era pesado, tinha mais ou menos uns 34 a 40 quilos
À medida que o tempo foi passando, aquilo foi se alterando em alguns povos também. Mas um talento era algo muito valioso, muito valioso. 15 anos de trabalho de um trabalhador comum. Esse homem devia para o rei toda essa quantia. Só que a quantia que ele devia não era de um talento. Esses 15 anos de trabalho de um trabalhador comum, que é o que equivaleria a um talento. Mas o que ele devia era 10.000 talentos. Olha, cálculos, né, base, eu não estou aqui fazendo curso teológico para você, e nem também não está pegando a detalhes de arqueologia e contas, mas em torno de 60 milhões. 60 milhões. Eu estava hoje de manhã, né, pensando sobre isso, meditando e analisando a quantia que esse homem estava devendo. Era 60 milhões de dias de trabalho. Não era sobre dinheiro, era sobre dias trabalhados. Então, 10.000 talentos era como se fosse 60 milhões de dias. Esse homem não tinha uma dívida grande. Esse homem tinha uma dívida impagável. Impagável. De repente, o rei começa a chamar a todos para poder darem conta das suas dívidas, e esse homem chega lá com uma dívida impagável. Jesus está falando aqui sobre a nossa dívida com relação a Deus, a nossa dívida com o Pai. Mas nós vamos entender uma coisa muito profunda sobre o perdão aqui, meu irmão. Eu preciso que você preste bem atenção. A dívida que esse rapaz tinha do rei era em torno de 60 milhões de dias trabalhados. Me diga, qual a chance desse homem pagar essa dívida? Ela é inexistente. São 60 milhões de dias, ele tinha muito menos do que isso para viver. A questão é que quando esse homem chega diante do rei e ele percebe aquela dívida, ele se lança aos pés do rei, pedindo generosidade, pedindo misericórdia, mas ele não pede para que a sua dívida seja quitada. Ele vem com uma promessa. E aqui vem o primeiro ponto. O primeiro ponto que eu quero já tirar como uma lição para nós, sobre a dificuldade que nós temos de entender o tamanho da nossa dívida. O tamanho da dívida. Porque quando esse homem chega diante do rei, percebe que ele tem uma dívida que daria mais de 60 milhões de dias trabalhados. Você imagina o quanto que isso vai ser comum para nós olhar e dizer é impossível. Mas o quanto que para ele foi, como ele não tinha noção da quantidade, do valor que ele devia, para ele faz uma promessa, inclusive. Ele diz, Senhor, se o Senhor tiver paciência, eu vou pagar. Eu vou pagar a dívida. Querido, a diferença aqui é muito grande entre uma dívida grande e uma dívida impagável. Mas ele promete que iria pagar, porque não tinha noção do tamanho do que ele estava devendo. Quando o rei olha para aquele rapaz e ele percebe que a dívida era impagável e não tinha como ele pagar, então o rei resolve perdoar a dívida. Logo depois que ele suplica, que ele implora. Ok? Aí o texto vai dizer que esse homem sai da presença do rei e encontra um outro conservo, que era servo desse homem. Esse conservo devia 100 denários. Denários era um dia de trabalho, um denário, equivalente a um dia de trabalho do trabalhador comum. Ou seja, 100 dias de trabalho. Ele devia para o rei 60 milhões, em torno de 60 milhões de dias trabalhados. Ou seja, uma dívida impagável. Mas aquele conservo devia apenas 100 dias de trabalho. Uma pequena dívida, um pequeno valor, uma pequena quantia, em relação, então, à dívida impagável que ele tinha do rei. Mas ele, então, não perdoa aquele homem, age sem misericórdia com aquele homem, e aí algum soldado do rei, algum servo do rei, vai lá, observa isso, leva isso para o rei, e o rei, então, o condena. Vamos lá, vamos começar, então, falar sobre essa dívida. Alguém que tem uma dívida grande, alguém que tem uma dívida desse porte, já é uma pessoa que evita a presença da pessoa que lhe deve. Né? Então, estar na presença de quem você deve já é perturbador. E ele é colocado na presença do rei, diretamente lidando, então,
com essa sensação, essa perturbação de saber que está devendo. Só que, quando eu não entendo o que me foi feito, a grandiosidade do que eu recebi, eu terei dificuldade de repetir essa atitude. Eu terei dificuldade de alcançar mais alguém com isso. Então, uma das primeiras coisas que faz com que nós tenhamos dificuldade de liberar perdão, já está relacionado a isso, é o quanto que eu não entendo, o quanto que ainda não caiu a ficha do tamanho da dívida que eu tinha e o tamanho do perdão que eu recebi. Sabe, a dívida que o rapaz tinha não era uma dívida grande, era uma dívida impagável. O rei resolve perdoar porque ele suplica, mas o rei resolve perdoar também porque ele percebe que o rapaz não ia conseguir pagar. Quando Jesus fala essa parábola, ele está falando sobre a dívida do pecado. Separe pecado de pecado, os pecados. Separe, quando a Bíblia fala sobre os pecados, ela fala sobre falhas humanas que ferem o coração de Deus. Quando a Bíblia fala sobre o pecado é sobre a origem do pecado, o pecado original. Lá no Éden, quando nós caímos, né, a humanidade caiu e desobedeceu a Deus, ali foi a queda do homem, nós herdamos uma dívida do pecado. E essa dívida, ela era impagável. Impagável. Ela é uma dívida impagável. Não tem como eu e você pagarmos essa dívida. É impagável. A pergunta que eu te faço é, qual é a sua relação ou qual é a sua reação quando você percebe o tamanho da dívida? Anote isso. A sua relação, ou melhor, hoje as palavras estão querendo escapar. A sua reação, ela se altera conforme o entendimento do tamanho da sua dívida. Vou repetir. A sua reação ao perdão se altera conforme o entendimento do tamanho da sua dívida. Vamos supor que você esteja me devendo. Esteja me devendo 50 reais. Então eu bato no seu ombro e você vai me pagar ou vai me prometer que vai pagar. Eu digo, olha, tranquilo, deixa assim, 50 reais, quer dizer. Qual é o nível de gratidão que você tem por aquela dívida ser paga? Vamos supor que agora você deve R$1.000. E aí eu chego e digo, olha, não precisa pagar. Não precisa pagar, R$1.000, não precisa pagar. Qual vai ser a sua reação? Ela vai mudar? Vai mudar se você receber um perdão de uma dívida de 50 reais e um perdão de uma dívida de R$1.000. A sua reação vai mudar? Eu tenho plena certeza que vai. Antes era só um cumprimento, era um muito obrigado, tudo bem. Agora já é, como assim? R$1.000? Você já vai fazer algo a mais, vai querer abraçar, vai abraçar mais forte. Se eu, então, um pouco, você tem uma dívida comigo de R$100.000 e eu chegasse para você e dissesse, não precisa pagar, deixa assim. Como é que você reagiria? A sua reação seria a mesma do que de uma dívida que foi perdoada de R$50? Não. Ela não seria a mesma reação. De repente o abraço seria mais forte, seria por mais tempo. Um pouco algumas lágrimas cairiam nos seus olhos. Mas vamos supor que essa dívida seja de R$5.000.000. E aí você está num desespero, me procura e fala, vou pagar essa dívida. Tenha paciência, me dá um tempo. E eu disser, não precisa pagar. Como seria a sua reação? Sabe, a nossa reação ela vai se adequando conforme o entendimento da minha dívida. Não é sobre o tamanho da dívida, é sobre o tamanho do entendimento. Se eu devo muito e acho que devo pouco, e eu não entendo isso, se não cair no meu coração, a minha reação de gratidão, de generosidade, de retribuição, ela sempre será limitada, pequena, porque a minha reação ela está relacionada diretamente com o quanto que eu entendi daquela dívida. Com o quanto que eu entendi. Tem dívidas que são grandes, mas se eu não entendi que ela é grande, eu posso reagir apenas com um simples obrigado. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas após a queda da humanidade no Éden, nós caímos em pecado, então
Nós fomos concebidos a partir dessa herança da natureza de Adão, natureza da carne, do pecado. A humanidade adquiriu uma dívida impagável. Então, é diferente de uma dívida difícil, dívida grande, é impagável. E o quanto que eu reajo a isso, retribuo a isso, me entrego ao que Jesus fez, ao quem Ele é exatamente o quanto de entendimento que eu tenho dessa dívida. Enquanto o meu entendimento acredita que o que Deus fez foi pouco por mim, enquanto o meu entendimento acredita que é qualquer coisa que Ele fez por mim, é qualquer coisa que eu dou a Ele, é qualquer reação que surge da minha parte. Agora, quando eu entendo o tamanho da dívida do afastamento, do pecado, a distância, como é a minha reação, então? Aquele homem não entendeu. Ele não entendeu o tamanho da dívida que ele tinha. Ele não entendeu porque, quando ele chegou diante do rei, ele disse: espere que eu vou pagar. Que 60 milhões de dias de trabalho ele nunca teria. Ele não tinha como pagar. Se ele entendesse o tamanho da dívida, ele não iria suplicar para que o tempo que o rei esperasse ele pagasse. Ele não ia fazer isso. Essa já é a resposta da sua falta de consciência. E sabe, você vai ver que isso é uma chavezinha que vai desencadear lá na ponta, lá quando ele vai liberar o perdão a alguém. Se você não entende como você foi perdoado, o quanto que você foi perdoado, você acredita que o que fazem para você sempre é muito maior. Olha só. Aquele homem tinha uma dívida tão grande que a dívida era maior do que os seus dias de vida. Nem se ele entregasse a própria vida ele pagaria isso. O que acontece é que Cristo pagou a nossa dívida. O pecado que foi cometido por nós, agora em Cristo foi perdoado. Então, quando eu não entendo o que Ele fez por mim, ou a grandiosidade do que Cristo fez por mim, eu teria uma dificuldade imensa de entender o que os outros fazem por mim. Enquanto eu não entendo como Cristo me amou, mesmo eu o rejeitando, eu sempre terei muita dificuldade em perdoar, em amar, em aproximar de quem me rejeita. Eu preciso que você entenda algo hoje. Não é sobre você tirar algo que você não tem às pessoas. O que Deus espera de nós é só darmos o que recebemos. Inclusive, ninguém pode dar o que não recebeu. Ninguém pode dar o que não recebeu. A pergunta que eu te faço é: você recebeu o perdão de Jesus? A gente diz sim, claro que eu recebi. Mas se você, sabe qual é o sinal de que você recebeu o perdão de Cristo? É o quanto que você libera perdão. Aqui eu já começo a abrir várias chaves, a te dar várias senhas, várias formas de você enxergar como você consegue perdoar a partir disso. Já partimos para o como diretamente. Eu consigo perdoar as pessoas quando de fato eu entendo o perdão que eu recebi. Aí, esse homem que foi perdoado pelo rei, ele sai e encontra alguém que deve para ele. Só que, se você olhar para o tamanho da dívida do rapaz que devia para ele, é uma besteira. Porque todas as coisas que nós fizemos, damos o real valor, ou tentamos medir o seu valor, sempre é com relação a algo, comparado a algo. 100 denários, 100 dias de trabalho, é muito ou é pouco? Depende. A nossa forma de qualificar o muito e o pouco, o que tem valor e o que não tem, precisa ser comparado a algo. 100 denários, é muito ou é pouco? Não sei, depende. 100 reais, 100 denários, é muito ou é pouco com relação a 10 denários?
com relação, comparado a 10 denários, 100 denários, é muito com relação a 10 denários. Agora, 100 denários com relação a um talento, que um denário era um dia de trabalho, um talento, 15 anos de trabalho. 100 denários é pouco com relação, pouco é muito com relação a um talento? É muito pouco. Mas a dívida que aquele homem tinha com o rei era de 10.000 denários, talentos. 15 anos equivale a 60 milhões de dias trabalhados. Cada talento era 15 anos de trabalho, né? Compare agora, então, esses 10.000 talentos com 100 denários. Eu não posso nem dizer que 100 denários é pouco. Eu vou chamar isso de nada. 100 denários não era nada. Nada. Aí aquele homem chega para o rapaz que devia para ele nada. Literalmente devia um nada para ele. Ele olha para o rapaz e ele simplesmente resolve não perdoar o que o rapaz devia. Nos está faltando para a humanidade. Nos está faltando o entendimento do que Deus é para nós. Nos está faltando entendimento do que Deus fez por nós. Então, a gente diz que recebeu o perdão. Deus liberou o perdão, mas nós não recebemos o perdão. Não recebemos de fato. Porque quando eu recebo, eu tenho. E quando eu tenho, eu dou. Eu consigo dar. Então, quando você olha para o que a pessoa faz com você, olha, só nessa forma de enxergar, eu já consigo liberar um monte de gente das minhas costas. Há pessoas que estão na nossa vida, nós estamos carregando elas, estamos pesados. Por vezes não estamos conseguindo esquecer do que foi feito. Nos colocamos no lugar da pessoa, mas de forma errada, né? Pensando sempre que nós não faríamos aquilo. Se fosse eu não seria assim. Eu não diria isso. Eu não teria feito isso. E eu sempre aumento o que a pessoa fez. E eu coloco aquilo como se tivesse grande coisa. Como se fosse uma grande coisa. E aí a minha métrica do pouco e do muito, ela está relacionada com aquilo que eu fiz muitas vezes. Então o que ela fez é muito mais grave do que aquilo que eu fiz. Mas a métrica que você tem que ter para aprender a perdoar é pegar o que a pessoa fez e comparar com aquilo que Cristo fez lá atrás por você. Para que você aprenda a perdoar de uma vez por todas. Você não pode comparar o que alguém fez de errado com aquilo que você fez de certo. Você não pode comparar o quanto que a pessoa errou e o quanto que você acha que não erraria. Mas quando você está com dificuldade de liberar perdão, você precisa comparar o tamanho do erro dela com você e o tamanho do seu erro com Deus. O tamanho do pecado dela com você e o tamanho dos seus pecados com Deus. Essa comparação muda tudo, meu amigo. Ao invés de você dizer, olha o que ela fez, olha o que ele fez com relação a mim. Mas você não comparar com aquilo que eu fiz com relação ao que ela fez. Olha o que ela fez, é muito mais grave, é muito maior, eu fiz só isso. Eu não faria isso. Não. Olha o que ela fez contra mim. Mas olha o que nós fizemos contra Deus. Eu estou com dificuldade de liberar perdão para aquela pessoa, porque o que ela fez foi grave. Mas Deus, quando viu tudo que eu fiz, liberou perdão para mim mesmo assim. Às vezes a gente não recebe perdão. Eu quero falar mais sobre isso amanhã. Sobre o quanto que a gente diz que recebeu, mas não recebeu. A gente se comporta como alguém em dívida ainda. E por eu não entender o tamanho da minha dívida e o quanto que ela foi paga, eu acabo lidando assim com as pessoas também. Eu quero falar sobre algumas coisas amanhã e a partir de amanhã. Inclusive sobre como que eu vou lidar com a mágoa. Qual é o processo para passar
adiante, qual é o cálculo que eu tenho que fazer para que eu consiga perdoar? Eu preciso conversar com você sobre como eu recebo de fato o perdão. Quando eu não entendo o perdão que eu recebi, eu não vou conseguir liberar perdão para quem deve para mim. Na oração do Pai Nosso, que é a oração dominical, a oração modelo, né? Deus fez perfeitinha. Ela é um modelo para você seguir os princípios dela e fazer a sua oração de coração. A partir do princípio do modelo da oração dominical, você vai ver o contrário. Você não vai ver Deus perdoando para você perdoar. Na oração dominical, o perdão está condicionado ao seu perdão. O perdão de Deus a você está condicionado a você perdoar o seu irmão. Eu vou explicar para você o que aconteceu nesse caminho e o que Deus espera de nós. Ok? Vamos fazer uma oração. Tem muito mais para você amanhã e mais quinta-feira. Vamos orar. Eu quero que você hoje já comece a pedir para Deus sabedoria, entendimento, para você aprender a liberar perdão. Sabe, se eu entender que a dívida que eu tinha com Deus não era grande, não é grande, mas é impagável, e Ele pagou a minha dívida, e Ele simplesmente me perdoou, tudo que os outros fazem para mim é nada. Tudo que alguém fez contra mim é nada perto do que Ele fez por mim. Perto do que eu fiz contra Deus. Feche os teus olhos. Pai, na Tua presença nós estamos nesta manhã. Nós queremos te agradecer pela vida, pela saúde. Senhor, nós queremos te agradecer por ter nos perdoado. O Senhor nos perdoou e nós não merecíamos, Senhor. Agora, entendendo o que o Senhor fez por nós, nós queremos alcançar quem nos feriu. Pai, limpa-nos com o teu sangue. Nos purifica, Jesus. Nós queremos dar o que recebemos de ti, transbordar o que estamos cheios. Conduza-nos nós nesse dia, Pai, para entendermos melhor tudo isso. Nós somos como crianças no seu colo, pedindo conselhos. Pai, perdoa as minhas falhas hoje. Eu vou assumir esse compromisso, que hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou a sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.